O pavor. Pavor. Lúpus eritematoso sistêmico. LES. É isso? Isso mesmo. Doutor Pedro Fiório, e nós vamos enchê-lo de perguntas e ele vai falar sobre essa temida doença reumatológica que é o lúpus. Se você gosta de saúde musculoesquelética, você vai encontrar diversos vídeos, mais de 1000 já tem aqui no canal, mais de 100 mil horas de visualização. E graças a você, esses vídeos cheguem a você e esse vídeo chegue às outras pessoas que precisam. Tá? Afinal de contas, doutor Pedro Fiório, o que é o lúpus eritematoso sistêmico? É uma doença autoimune, né? Inflamatória, crônica, anticorpos, né? Olha, tem um monte de informação aí. É um tipo de reumatismo? É um tipo de reumatismo. É um tipo de reumatismo. Então você se ligue, porque é um reumatismo com muita expressão sistêmica. Peraí, o que quer dizer isso? Que vai dar vários sintomas no corpo, em várias partes do organismo, em vários sistemas. Não é só na junta, entendeu? Porque muitos têm artrite, é quando eu encontro esses pacientes. Mas antes de eu encontrar esse paciente, que já está lá tratando há muito tempo, já sabe que tem lúpus, que evoluiu para uma artrose de quadril, de joelho, nas mãos, vai procurar o Dr. Pedro. E com vários sintomas. Às vezes sintomas nas juntas, nas articulações, e às vezes outros sintomas. É isso? É isso. Como você falou, várias manifestações, e essas manifestações ainda são pleomórficas, né? Por exemplo, na pele pode ter várias manifestações diferentes. De tudo que é jeito, isso. Entendeu? Pleomórfico quer dizer de tudo que é jeito. Tudo que é maneira. Uma doença mimetizadora, ela pode ter várias manifestações, confundir a gente com outras doenças. Mimetizador também. Parece até meme, mas não é que é meme, é que ela vai ficar imitando as outras doenças, né? De onde é que vem o negócio do lúpus, né? Que parece que tinha uma lesão de pele aqui no malar, como é que é isso aí? Isso, né? Do lúpus, né? Lá do grego, o significado, né? Que vem de lobo. Lobo. E daí tem duas teorias, vamos falar assim, duas descrições. Devido ao rache malar, né? Que seria a lesão de pele que fica aqui, né? Que seria parecido com lobo. Ou devido às lesões cutâneas, né, produzidas por mordidas de lobos também. Que pudesse lembrar, né? É diferente, mas é só para a pessoa lembrar e marcar. Então, muitas vezes tem uma marca no rosto, entre aspas. Ou seja, são lesões nessa região do rosto ou na pele que lembram essa característica. Existe a isolada, né, que é o lúpus discoide, que é das lesões só isoladas, né? Isso. Que faz parte do quadro, ou quando compõe todo esse quadro de várias coisas que vão estar em sucessão e que a gente vai começar a contar. Perfeito. Nas juntas, que muito nos interessam, nós estamos aqui no canal da artrose, nós temos que falar disso. Quais que são as articulações que são mais afetadas assim pelo lúpus? Não tem uma específica, assim, onde é mais articulado. Por exemplo, a gente vê maior prevalência, né, nas mãos, mas nas isso mãos. Não quer dizer... É mais ou menos parecido com a artrite reumatoide, assim, de dar nas mãos? Tem uma característica importante, né, André? Na artrite reumatoide, por exemplo, existe, né, a deformidade que a gente fala não reversível, né? E no lúpus, né, pode ocorrer a deformidade também, mas é uma deformidade que a gente fala reversível, porque o paciente, né, ele vai chegar no consultório assim, mas eu falo reversível porque eu vou conseguir corrigir, né, com esforço. Ocorre devido a uma frouxidão aqui do tendão. Então tem características de juntas como a artrite reumatoide, mas tem isso da reversibilidade, né, e das lesões, enfim, como que vão progredir. Claro que nos casos mais graves não atendidos, em que há progressão da doença, deformidade das juntas, eu pego os pacientes de lúpus que têm artrose de joelho, né, muito com geno valgo, né, em que os joelhos se encostam e os tornozelos se afastam, vão entortando. Ali é um local que pode precisar de cirurgia, ou nos quadris,
ou pés e mãos, que são mais comuns, né? Pode dar na pele, tu já disseste, Isso. né? Pode dar no rim o lúpus? Pode, é um quadro bem grave, né? A gente tem uma prevalência até alta, 50% desses pacientes pode ocorrer acometimento renal. 50% vai ter problema nos rins, vai ter uma inflamação crônica ali nos rins associada enfim, ao desenvolvimento aí do lúpus, né? Que é a famosa nefrite lúpica. Nefrite lúpica, que tem características próprias. No pulmão pode dar? Pode dar no pulmão também, né? A gente, né, uma doença realmente sistêmica, né? Pode dar ali junto ao coração também, a pericardite, a pleurite, o derrame pleural, a pleurite, né? Peritonite, daí já no abdômen. No abdômen. Ou seja, aquilo que envolve o pulmão, que envolve o coração, que envolve as vísceras abdominais, que a gente chama, em termos gerais, de serosas, né? Que fazem com que deslize, né? Quando você respira, faz com que o pulmão deslize em relação à caixa torácica para o pulmão, ou quando o coração bate, ou as vísceras, aquela membraninha chamada serosa inflama também, né? Já disse a pericardite, a pleurite, né? A própria, enfim, no abdômen também dá, peritonite. Pode também causar derrames, causar inflamação, como disse ali, de válvulas e tudo mais, e isso tem que ter muita atenção, e como falou o Dr. Pedro, em todo o organismo, né? Perfeito. Na parte neurológica, tem alguma... Sim, tem descrito mais de 19 características, tanto que a gente fala neuropsiquiátrica, que vai desde uma meningite asséptica... Meningite, olha só. A transtorno de humor, cefaleia... Dor de cabeça, pode dar psicose. Que a pessoa tem alucinações, tem outras coisas que são características dessa síndrome psiquiátrica, né? E não são comuns para uma pessoa que é saudável, né? Então isso se associa também, pasme, ao lúpus. Então já falamos de rim, já falamos de pulmão, coração, pele, juntas. Olho. O que pode dar no olho? Pode dar uveíte. Pode dar uveíte. Pode dar trombose central. Trombose. Uma doença desmineralizante. Doença dos nervos lá, que ele falou, uma neuropatia que tira a capa do nervo, que é a mielina. E doenças hematológicas estão associadas, anemia crônica. Muito paciente tem anemia, leucopenia, linfopenia e plaquetopenia. Olha ali, ó, esses conjuntos de células vão diminuindo, né? Pode dar trombose também? O lúpus tem muita associação com a síndrome SAF, né? Síndrome anticorpo antifosfolipídio, né? Que é uma síndrome que está muito escrito com trombose e abortos recorrentes. Então a gente sempre investiga paciente que tem lúpus, a gente sempre investiga SAF. Então tem mais isso. Síndrome antifosfolipídica, que às vezes é um motivo de aborto de repetição em mulheres jovens. Dá mais em mulher ou dá mais em homem? Muito mais mulheres, 10:1. 10:1. Porém, qualquer idade, tem tanto em jovem como idoso, né? Em todas as etnias pode ocorrer, mas a gente tem uma prevalência maior em afrodescendente. Olha aí. E me conte mais uma coisa, como é que diagnostica isso? Você já entendeu, né? Tem que ter a parte clínica, a pessoa tem que ter sinais e sintomas, e uma história que feche com isso, né? E exames de sangue, tem algum exame que possa dizer? Tem, a gente, né? Quais são? Com base no diagnóstico, né? São 11 critérios clínicos. 11. Né? E mais imunológicos, mais 6 imunológicos. E daí a gente tem que ter 4 critérios, sendo pelo menos um clínico e um imunológico para fechar ali o diagnóstico de lúpus. Olha aí, ó, tem toda uma tabela que tem que preencher para chegar nesse diagnóstico. Isso. E lembrando, né, André, que muitos pacientes chegam no consultório falando do FAN, né? O FAN. Tem o FAN positivo, tem o lúpus. O que é o FAN? Fator antinuclear. Fator antinuclear. Que, né, são nossas células de defesa produzindo, né,
defesas contra as nossas próprias células, né? Uma agressão que não deveria estar ocorrendo, porém não necessariamente tem doença, né? A gente tem as células ali envelhecendo, morrendo, claro, né? Então, assim, o FAM é importante para o diagnóstico de lúpus, né? E tem mais outros exames ali laboratoriais que a gente vê a questão de atividade também da doença. Tem o FAM que pode estar e muitas vezes presente, né? 99% das vezes tem. 99%, então já vai estar. E outros exames para controlar a atividade, para saber se está muito inflamado, se está pouco inflamado, conforme o tratamento. E assim vai seguindo. Muito bem. E trata como isso? Tratamento a gente, né, normalmente divide, né? Na parte não farmacológica, é importante para o paciente e a família entender, né, da doença, dos riscos dessa doença, né? O tão grave é essa doença se não for cuidado, né? Então é importante. A doença grave se não for cuidada. Então isso que o Dr. Pedro está dizendo, até como tem sintomas neurológicos ou psiquiátricos que podem acontecer e fugir à percepção da própria pessoa, a família tem que saber, né? Que pode, daqui a pouco, a pessoa está tendo um surto, um agravamento da sua doença e ela própria não vai poder dizer. Quem vai dizer é o filho, o pai, a mãe, o irmão só. Vamos ter que levar no reumatologista. Sim, ou no neurologista ou no médico que se dedique clínico, né, a cuidar. Né? Sim. Então, E o tratamento? Tratamento, né? Os cuidados, né? Proteção solar é muito importante. Ó, já que tem problema de pele, tem que proteger. Isso, e está relacionado à atividade da doença. Então, o paciente a gente orienta, né, se possível, roupas compridas, de ultravioleta, filtro solar até dentro de casa, porque essa luz tem UV também. Até dentro de casa e também no rosto, principalmente, né, que tem as lesões aí que a gente falou, desse racho malar, do que acontece ali na face. Uma doença inflamatória, né, a gente sempre fica preocupado em relação ao risco cardiovascular, o paciente orientar a fazer atividade física, tomar cuidado com a alimentação, né? E na parte medicamentosa a gente separa ele em leve, moderado, né, e grave, né? Em toda essa parte aqui está associada a hidroxicloroquina, que é o tratamento de base, né, realmente para o lúpus, né? A hidroxicloroquina vai estar em todos eles, tá? E daí, conforme as manifestações clínicas, a gente vai sendo, né, menos agressivo a mais agressivo com os imunossupressores, né? Tem vários graus de imunossupressão, né? Quer citar alguns aí para o povo entender? Porque aí sim, perfeito, não estou usando. Vamos pensar assim, por exemplo, paciente com lúpus que tem muita artrite, né? A gente tende a passar, por exemplo, metrexato, né? Paciente com lúpus que tem muitas manifestações hematológicas, como anemia, plaquetopenia, a gente tende a passar, por exemplo, azathioprina, né? E no casos mais graves, né? Tem uma informação importante agora, André, a nefrite lúpica, né? A gente deve fazer, né? E também os quadros neurológicos graves, a gente deve fazer a indução e a remissão, né? A indução, né, com o famoso corticoide. Corticoide, né? Sempre está ali, é uma arma muito presente no arsenal aí do reumatologista, que muito bem indicado e usado vai ser utilíssimo para controlar essa inflamação, né, e a doença de forma aguda. Né? E os imunossupressores como ciclofosfamina e o micofenolato, né? E a gente até agora, 1º de novembro de 2022, né, foi introduzido agora no SUS o micofenolato para lúpus. E isso é uma grande vitória para os pacientes. Fica a dica, se você tem lúpus e está controlando, está acompanhando, o seu reumatologista ganhou mais uma arma para atender quem tem essa doença tão grave. Tá? Sim. É isso aí. E a cirurgia é rara, vai acontecer em alguns casos, né, em que a doença progride apesar do tratamento. Hoje em dia, várias medicações são úteis. Não deixe de tratar ou acompanhar o seu lúpus, para quem tem. Se você se identificou com isso que foi dito, procure o seu médico clínico, reumatologista, né, médico de confiança, o ortopedista, vá lá para fazer o diagnóstico. Mas quem acompanha no dia a dia
é o reumatologista, né? O ortopedista acaba vendo as complicações disso, que às vezes são cirúrgicas. Já falei, prótese de joelho, prótese de quadril, artrodese no pé, né? Outras cirurgias na mão. Quando é o caso, e eu quero só lembrar que, como o tratamento precisa ser muito intensivo e às vezes tem muito corticoide, cuidar com a qualidade do osso, osteopenia, osteoporose, riscos de fratura. Tudo isso tem que estar muito presente na cabeça de quem tem a doença e de quem trata a doença, para que não evolua para fraturas e aí com as suas complicações, né? Principalmente fratura de quadril, mas as outras também, e de coluna, obviamente, para que a gente tenha a pessoa bem controlada e se sinta bem. É isso? É isso mesmo. Então tá, pode falar. Lembrar, né, que realmente tem um tratamento, como comentou, né, muito importante o acompanhamento regular com o seu médico reumatologista, né, para não evoluir aí para um caso de transplante renal, né. Transplante renal, olha só, cuidado, hein? Um caso, né, de cegueira, de amputação de algum membro, então assim, não perca isso, né. A gente acompanha o paciente olhando tudo isso, né, então assim, para a doença, né, não entrar em atividade, né, e se caso tenha em atividade, uma baixa atividade, né, porque o lúpus é possível entrar em remissão, né, e a gente tem que acompanhar regularmente. Então, se você tem lúpus, faz tempo que não vai no médico, vá no médico. Muitos pacientes perderam acompanhamento devido à pandemia e não voltaram. Isso, fica essa lembrança, né? Nós tivemos aí a pandemia, né? Evento que, né, de certo modo recente. Não perca o contato com o seu médico, se está atrasado, procure. E o próprio Dr. Pedro aqui está à disposição, pode fazer consultas online quando é o caso, ou presencial, né? Vai lá e consulta. Perfeitamente. É isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se aqui e te agradeço, Pedro. Obrigado, né? Até o próximo vídeo.